Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal Educação em Saúde. Hoje, a pedidos, eu vou contar um pouco da minha história. Porque, como eu sempre achei ela um pouco longa, eu sempre me abstive de contá-la. Mas, por conta dos cursos que nós estamos gravando, por conta dessas aulas, desses vídeos, então as pessoas têm me colocado que eu tenho que contar como foi que eu fui chegando em tudo isso. Bom, então vamos lá. Eu fiz medicina na Universidade de Campinas, na Faculdade de Ciências Médicas, que na época era de muita vanguarda, de pensamentos muito abertos, então isso também me influenciou. Minha mãe médica, ginecologista, e meu pai psiquiatra, com quem eu conversava demais, e a minha vida foi meio que movida por algumas frases. A primeira delas é o mens sana corpore sano. Então, eu queria estudar na faculdade exatamente essa conexão neurobiológica, emocional, psiquiátrica, enfim, como o ser humano adoecia. Então, eu sempre buscava estar nesses departamentos, vendo um pouco disso. Então, quando chegava alguém com algum sintoma emocional, chama a Gels que ela gosta. Realmente, sempre me interessei pelo desequilíbrio mental e emocional. Aí, no final do 6º ano, aconteceu, eu assim não gostava muito de medicamentos, achava que isso também um pouco herança da minha mãe, achava que as coisas tinham que ser resolvidas de uma maneira menos agressiva. Então, a cirurgia não era o que me chamava e nem muito de farmacologia, embora eu tivesse que estudar. Mas eu sempre estava buscando uma coisa menos agressiva. No final do 6º ano, houve um curso de 3 dias com um grupo de médicos homeopatas de São Paulo e de Campinas. E eu fui assistir e eu digo que a homeopatia, eu encontrei a homeopatia, ela me encontrou. Quando os preceitos básicos eu olhei, a visão do ser humano como um todo, aquilo me encantou. Eu falei, um dia eu vou fazer isso. E realmente, mais naquele afã de exame de residência, as coisas foram se protelando, mas o meu pai resolveu fazer o curso e eu fui na rabeira e acabei fazendo também. Muito bem. Aí eu fiz paralelo, então, né? O começo da vida profissional, me formei, trabalhava em São Paulo, nunca deixei a alopatia, por quê? Exatamente para aprender a fazer essa ponte de uma metodologia terapêutica e outra. Então, eu nunca deixei. E me dediquei à terapia intensiva, medicina de urgência, que é a área que a homeopatia estava mais limitada. Então, aí eu fiz o curso de homeopatia, depois eu fui para Ribeirão Preto, onde eu já comecei a trabalhar como homeopata, criamos a Cruzada Homeopática e também continuava no hospital como emergencialista e como intensivista para exatamente saber conversar com os alunos que estavam chegando como alopatas, como que eles entravam na homeopatia. No ano de 1983, 84, eu decidi fazer o curso de acupuntura, porque as dores muito fortes eram limitadas com a terapêutica homeopática, então eu tinha que acabar usando alopatia. Então eu fui fazer o curso de medicina chinesa e acupuntura, e aí eu fiz a minha formação e comecei então também a aplicar. E vi também que a acupuntura tão antiga, também o indivíduo é um todo. E aí fazia bem essa intersecção do corpo,
do corpo energético e do físico. Muito bem. A partir daí, eu comecei então, já estava iniciando um movimento que na época chamava medicina alternativa, e eu então achei que precisava estudar fitoterapia, que de repente, então, a medicina antroposófica, fitoterapia, por quê? Exatamente para aqueles casos que existia algum grau de lesão em que o órgão não era possível responder com o estímulo homeopático, então eu queria saber se com uma dinamização melhor, ou mesmo dose e efeito, eu comecei a estudar fitoterapia e medicina antroposófica. Esse caminho me levou para o estado do Mato Grosso, para onde eu me mudei de residência, exatamente para ver se eu aprendia com os indígenas, se eles podiam me ensinar aquele conhecimento básico de fitoterapia. Mas eu percebi que aonde eu me mudei, que é o estado do Mato Grosso, Nova Chavantina, os índios já estavam bastante aculturados. Cheguei a subir para o Alto do Xingu, nos Camaiurás, mas aquela medicina natural parece que tinha se perdido. Mas assim mesmo, eu fiz um trabalho lá com os curandeiros que vinham de toda parte do país e selecionei uma série de plantas importantes no tratamento como medicina natural. Voltando para Ribeirão Preto, eu encontrei já nascendo um movimento de terapia floral. Então, eu fiz o curso com o Dr. Paulo Ramos, de florais de Bach. Aquilo também me encantou. Eu vi que as flores não eram só um aspecto romântico da humanidade. Então, começamos a estudar. Nisso, os criadores das essências florais vieram em visita ao Brasil, vários deles. E eu comecei a fazer o curso dos florais do Alasca, da Austrália, da França, florais de Minas, enfim, todos os sistemas existentes na época. E criei até um dicionário para mim mesmo, para uso próprio. Antes de ir para o Mato Grosso, tem um detalhe que eu esqueci de contar, eu estava estudando a medicina ayurvédica através dos livros do Deepak Chopra, embora ele seja meio que excomungado na Índia. Ele me levou para a Índia, vi um congresso a ser realizado lá, e eu acabei aproveitando o congresso de homeopatia da Liga Médica Homeopática Internacional, fui fazer um estágio num hospital homeopático em New Delhi e também fiquei 15 dias na Universidade de Jawaharlal Nehru fazendo um curso de medicina ayurvédica. Isso me impactou muito, porque a medicina ayurvédica, ela é praticamente a medicina holística como um todo. E existiu também um outro congresso que na época chamava Medicina Alternativa, que trouxe profissionais de várias partes do mundo. No ano de 1985, trouxe esses profissionais de várias partes do mundo que trouxeram, então, a yoga terapia, terapia dos golfinhos, que hoje, aqui no Brasil, evoluiu para a ecoterapia com excelentes resultados. A gente tem vários casos de pacientes. A yoga, barros e lamas, o efeito quase que antibiótico de barros, de argilas profundas, a crenoterapia, que é a ingestão de águas medicinais, a hidroterapia, e assim eu fui aumentando o meu arsenal terapêutico, sem a pretensão exatamente de fazer todos, mas para pelo menos saber indicar e quando utilizar. Quando surgem os cristais, aí eu falei, não, é muita coisa, cristal também. Aí eu ganhei da minha comadre uma coleção de gemas,
Ela trabalhava numa joalheria muito grande e ela me deu uma coleção de gemas. Eu falei, mas cristal, pelo amor, é muita coisa, eu não vou dar conta de aprender numa só encarnação. Quando eu estava perto de uma estante, aqui de casa mesmo, literalmente um livro caiu na minha cabeça. Eu fui pegar um livro e o outro caiu na minha cabeça. E que livro que era? De cristais. Bom, então eu falei, não, então a gente tem que estudar mesmo. Porque eu achava que cristal era alguma coisa mágica, algum retorno aos primórdios da medicina, mas não. A gente tem que raciocinar com os cristais como os cristais que a gente tem no corpo, a ressonância que existe. Enfim, foi só para contar como eu cheguei nos cristais também. Numa outra live, vamos esmiuçar melhor esse assunto. Mas, aos poucos, eu fui, então, aumentando esse arsenal terapêutico, esse conhecimento. Não tenho a pretensão de conhecer a fundo todas as técnicas terapêuticas, mas gostaria de compartilhar com vocês, primeiro, a alegria de estar estudando tudo isso. Segundo, hoje, perceber como existem colegas interessados nesse assunto. E terceiro, que tem muita coisa ainda para aprender. Aí eu chego na outra frase que sempre me guiou. No primeiro dia do curso de homeopatia, estava escrito na lousa da Associação Paulista de Homeopatia: na arte de curar, deixar de aprender é crime. Hahnemann. Então, essa é a segunda frase que guia os meus passos desde então. Muito obrigada. Acho que finalizou um pouco da história. Espero que vocês também construam a sua história de conhecimento e possam integrar a terapêutica na cura do ser humano. Até o próximo vídeo.